Oi gente, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer o diário da gravidez. Eu sei que eu tô um pouquinho atrasada com esse vídeo, eu já tô no terceiro trimestre da gravidez, mas eu queria dar uma atualizada aqui em vocês, pra contar tudo que aconteceu comigo durante os primeiros trimestres, o primeiro e o segundo, e eu fiz algumas anotações aqui nesse caderninho. Aqui. E aqui tem sobre o primeiro e o segundo trimestre. Como eu acho que vai ficar muito grande esse vídeo, se eu juntar os dois trimestres pra fazer em um vídeo só, eu resolvi dividir. Esse vídeo vai ser só sobre o primeiro trimestre e depois em seguida eu faço um sobre o segundo trimestre. Então vamos lá. Para eu começar a contar como eu descobri minha gravidez, eu prefiro voltar um pouquinho antes para vocês entenderem como que era o meu ciclo menstrual. Então, a minha menstruação nunca foi muito regulada, não. No mês ela vinha no começo, no outro mês ela vinha no final, no outro mês ela vinha no meio, então ela era bem doida, assim. E aí, depois que eu conheci meu namorado, aí ela começou a ficar um pouquinho mais regulada e foi se regulando cada vez mais. Em relação às cólicas, tem mulheres que sentem cólicas, tem mulheres que não sentem. Eu sentia uma cólica bem fraquinha e era só no dia que antecedia a minha menstruação. Ou seja, se eu fosse menstruar amanhã, a cólica eu já sentia hoje, ou então amanhã de manhãzinha, hoje de madrugada, eu já começava a sentir. Então não passava um período longo sentindo cólica não, então ela era bem fraquinha e por um curto período de tempo. Então vamos lá, como que eu descobri então que eu estava grávida? Como eu falei pra vocês, a minha menstruação ela nunca foi muito regulada, porém depois do meu namorado ela começou a ficar um pouquinho mais regulada. E aí ela variava, tinha uma variação assim de um mês pra outro de uns 3 dias. Tipo, ela vinha entre o dia 2 e o dia 4. Aí eram uns 3 dias de variação, assim. O atraso dela era esse. E aí quando eu voltei pra cidade onde eu não morava aqui, onde eu tô morando agora, fazer faculdade lá, então as férias acabaram, eu voltei pra cidade e eu tava começando depois de um tempo eu comecei a desconfiar, porque já tava 5 dias atrasados e fazia um tempo que ela tava só vindo num período de tempo de 3 dias, né, do dia 2 ao dia 4. Então eu fiquei um pouco assim, será que eu estou grávida? Mas ainda não acreditando estar pelo fato de ela antes ser uma menstruação irregular. Mas eu conversei com uma amiga e disse que estava preocupada porque já fazia 5 dias e esse não era o principal sintoma que me fez desconfiar, e sim a cólica. Porque como eu falei, eu só sentia cólica um dia antes da menstruação ou no próprio dia da menstruação. E dessa vez, com 5 dias de atraso, eu tava sentindo cólica uns 5 dias. Era uma cólica bem fraquinha. A cólica da minha menstruação ela é bem fraquinha. Mas essa cólica também, ela tava bem fraquinha e por 5 dias. Isso nunca tinha acontecido comigo. Então isso foi o que me deixou mais desconfiada de realmente estar grávida. Então, conversando com essa amiga, falando que eu tava desconfiada, pelos 5 dias de atraso e 5 dias de cólica, eu desconfiei isso, né, numa sexta-feira, acho que foi numa sexta-feira, num sábado, era uma sexta-feira à noite, então não tinha como a gente ir na farmácia comprar um teste. No sábado a gente foi no centro da cidade, é uma cidade de interior, então é tudo muito perto. A gente foi no centro da cidade, e aí a gente acabou comprando um teste. Mas a minha cabeça não se passava realmente que eu estava grávida. Eu tava suspeitando, mas ainda era aquela coisa de mentira, eu não tô grávida não. Eu vou só comprar o teste e vou perder dinheiro, porque assim que eu fizer o teste, vai vir a minha menstruação vai descer. E a única coisa que veio foi o resultado positivo. E tipo, foi um choque pra mim, porque eu realmente não esperava. Eu estava desconfiada, mas eu não esperava. Mas foi um choque muito grande. Eu fiquei sem saber o que fazer, sem saber o que falar. Eu não sabia se ria, se chorava, se pulava de alegria, se... Eu realmente não sabia o que fazer. Eu tava estática, só as lágrimas descendo assim, elas olhando pra minha cara, sem saber o que falar também, porque assim, elas foram as primeiras pessoas a saberem junto comigo. Eu não contei pra ninguém. Elas estavam comigo e no momento que eu descobri, então, elas meio que souberam também, assim, na mesma hora que eu. E como eu falei, era um sábado de manhã que a gente fez um teste. E daí a gente voltou pra casa delas, isso a gente tava na minha casa, a gente voltou pra casa delas e eu fiquei a tarde inteira pensando, tipo, esse teste tá errado. Apesar de que um falso positivo é muito difícil de se encontrar, né? Um falso negativo é muito fácil. Mas ainda assim, eu pensei, não, esse teste tá quebrado,
vamos fazer outro. Aí, quando foi à noite, eu fiz mais um segundo teste e... como o primeiro, esse também deu positivo. E eu fiquei mais desesperada ainda porque era um sábado, então, tipo, não tinha nenhum laboratório aberto. No domingo também não tinha, então tinha que esperar até a segunda-feira e eu fiquei aflita até segunda-feira para poder fazer o exame de sangue, né, o exame do beta-HCG, para confirmar realmente uma gravidez. E aí no dia seguinte, no domingo, eu contei pro meu namorado, que é o pai do meu filho, da gravidez, e a reação dele eu já esperava, uma reação de felicidade, porque ele já tinha esse sonho de ser pai, então eu não esperava nada menos do que a felicidade dele. É claro que nós ficamos nervosos, que a gente ficou espantado e preocupado com essa novidade, mas acho que ninguém ficou triste não. Depois que eu contei pra ele, eu contei pra mais uma amiga e depois eu contei pra minha mãe. Mas, gente, esse momento foi o momento mais tenso da minha vida, eu acredito, porque eu falava com a minha mãe, na verdade eu digitava, eu fui falar pelo WhatsApp, porque como eu morava em outra cidade, não tinha, ia muito longe, não tinha como eu ir no outro dia falar com ela, ou então no mesmo dia, porque, enfim, eram cidades bem distantes. Mas eu falava no WhatsApp assim, me tremendo, o tempo todo. Minhas amigas preocupadas, e eu também tava preocupada, porque eu tava muito nervosa, então eu tava com medo de fazer algo mal pro bebê. Mas enfim, quando eu contei pra ela, a reação dela foi inesperada, assim. Eu imaginava que ela fosse reagir de uma outra forma, totalmente diferente, e foi o contrário, totalmente o contrário do que eu imaginei. Ela foi super calma, foi super compreensiva, o que me deixou muito tranquila, porque eu imaginava uma reação bem explosiva dela. Eu sou nova, eu só tenho 23 anos, eu não sou tão nova quanto a gente vê por aí, meninas de 13, 14, 15 anos engravidando, mas eu, querendo ou não, ainda sou nova, então não era uma notícia esperada agora. Então, querendo ou não, causa um pouquinho de choque. E daí depois que eu contei pra ela, que eu fiquei mais calma, que eu vi que ela ia me apoiar, que eu não estaria sozinha, que tudo que eu imaginava realmente não ia acontecer, agora eu tinha que planejar voltar pra minha cidade pra poder contar pro meu pai. Eu não ia conseguir falar com ele pelo WhatsApp. Eu só consegui falar com a minha mãe pelo WhatsApp porque eu tinha certeza que se eu fosse falar com ela pessoalmente, eu não ia conseguir falar. Como foi com meu pai, basicamente. Eu não consegui falar nada. Mas a reação dele também foi super tranquila, eles me apoiaram o tempo todo. Não era algo esperado pra agora, né? Como eu falei, eu só tenho 23 anos, eu descobri quando eu tinha 22, mas eles ficaram do meu lado, então eu acho que isso que me confortou mais, me acalmou mais. Eu acho que é um momento muito delicado, principalmente pra quem é muito nova, você chegar e julgar. Então, uma coisa que eu peço, pai, mãe, você que tá assistindo e descobriu que sua filha tá grávida, que seu filho vai ter um bebê, não reajam de uma forma agressiva, não reajam de uma forma brusca. Pensem direito como vocês vão falar com seus filhos, porque é um momento muito delicado. Então, julgar, apontar, chamar de isso e aquilo, de vários nomes, não vai adiantar de nada. O bebê já tá feito, daqui a pouco nasce, então não adianta de nada xingar, falar, brigar, porque já tá feito. Então a única coisa que vai fazer é fazer mal pro seu filho ou pra sua filha, e se for sua filha, vai fazer mal também pro bebê, então não adianta, tá? Pensem direito no que vocês vão falar. Eu sei que é um momento delicado e que ninguém espera que aconteça tão cedo, mas se acontecer, então eu acho que a única coisa que a gente tem que fazer é apoiar para que, né, não passe mil e uma coisa na cabeça dessa pessoa que é tão nova e que vai ter um bebê agora. Não é uma coisa fácil. Como eu falei no começo do vídeo, eu acho que eu falei no começo do vídeo, eu descobri e eu já tinha feito 5 semanas, eu tinha acabado de fazer 5 semanas, então tava muito no começo da gestação. Então eu não senti muita diferença no meu corpo, não senti muita diferença no meu humor, não senti, realmente não senti. Talvez até eu tenha sentido, mas nem tenha reparado tanto, porque acho que são pequenos detalhes que a gente deixa passar despercebido. Mas aí eu descobri com 5 semanas, nessa semana inteira, em que eu descobri nessa 5ª semana, eu não senti nada de diferente. Tudo continua normal,
Não vi nenhuma diferença no meu corpo. Porém, a partir da sexta semana, parece uma coisa. Não sei se é um pouco psicológico, é os hormônios que estão se aumentando muito rápido e faz com que a gente perceba mais, já que agora a gente já sabe que tá grávida. Então, acho que a gente acaba percebendo mais. Mas é incrível. Antes eu não sentia nada. Na semana seguinte, eu já tava sentindo alguns sintomas. E o primeiro sintoma que eu percebi foram os seios doloridos e inchados. E isso pra mim não era nenhuma novidade, porque todo mês o seu fica um pouco mais inchado, fica um pouco mais dolorido, só que naquela semana ficou, tipo, muito mais. Tipo, muito pesado, muito dolorido, qualquer toque doía muito. Então era isso. O primeiro sintoma que eu senti foi os seios inchados e doloridos. Tem grávida que não sente nada de enjoo, tem grávida que sente muito enjoo, que não consegue sentir um cheiro de uma comida, de um perfume, de qualquer coisa que já quer vomitar. Eu não era dessas não, tá? Mas eu sentia muito enjoo, muito enjoo. Acho que vomitar nesse primeiro trimestre, eu devo ter vomitado umas 4 vezes, talvez. Eu não contei as vezes que eu vomitei, mas foi bem pouco. Mas eu sentia muita ânsia de vômito. Principalmente na hora do almoço. Eu chegava em casa, eu chegava da faculdade, ia pra casa almoçar e, sabe, olhar pra comida. Teve uma vez que eu fui fazer a comida e só de fazer, de cozinhar, me embrulhou o estômago e me deu uma ânsia de vômitos muito grande. Tive que parar um pouco, sentar, deixar ali a comida parada um pouco e depois voltar pra tentar comer. E quando eu comi, nossa, comi um pedaço de carne que, nossa, o vômito veio aqui. Tive que parar de comer, que senão ia colocar tudo pra fora. Mas o enjoo nesse primeiro trimestre foi basicamente na hora do almoço. Depois que eu comecei o pré-natal, eu já comecei na outra semana, né? Na sexta semana. E aí a médica me receitou, a enfermeira me receitou, porque eu faço pelo SUS, né? Então é uma semana com, não sei se é assim no particular também, mas pelo SUS é uma semana com a enfermeira, uma semana com o médico, uma semana com a enfermeira, uma semana com o médico. E eu comecei, no caso, com a enfermeira. E ela me passou esse ácido fólico. Então, assim, eu chegava, eu sempre tomava ele antes do almoço. Então, eu chegava pra fazer meu almoço, ou então só esquentar, já tinha feito antes. Tomava o ácido fólico antes e ia comer. Porém, sempre que eu tomava o ácido fólico, me batia um enjoo. Aí eu deitava um pouquinho antes de almoçar, pra ver se o enjoo passava e não ter que vomitar o remédio, porque aí não ia fazer efeito nenhum. Agora, se tem uma coisa que eu senti nessa gravidez foi fome. Sério, eu nunca senti tanta fome na minha vida. Comia agora e daqui a 1 hora, 2 horas eu estava morrendo de fome. Eu não aguentava esperar as 3 horas, né? Que você tem que comer. O recomendado era comer de 3 em 3 horas. Eu não conseguia esperar as 3 horas. Antes já estava morrendo de fome, então eu sempre tinha que estar comendo alguma coisa, me alimentando, porque a fome era surreal, muito grande, não dá pra aguentar. Outra coisa que eu também senti muito era sono. Sono, eu acho que o bebê parecia que não era o meu filho, né? Era eu. Tipo, eu só queria comer e dormir. Tipo, era um sono também surreal. Tipo, eu acordava e era só, tipo, não era 5 minutinhos, era tipo, só mais 1 hora, daqui a pouco eu levanto. Tipo, a vontade era de ficar na cama o tempo todo, porque o sono era. Eu não sei descrever o sono que eu sentia. Outra coisa que eu senti muito também, e eu não sei se é comum em todas as grávidas, mas eu senti muito, um gosto amargo, muito horrível na boca. Tipo, nada no mundo fazia esse gosto passar, nada. Era horrível. Eu comia e 1 segundo depois o gosto amargo tava na boca. Escovava meus dentes, 1 segundo depois o gosto amargo tava na boca. Então eu não sabia mais o que fazer, porque nada no mundo passava esse gosto amargo. O que ainda dava uma ajuda, uma melhorada, era suco cítrico, né? Então eu tomava muito suco de limão, porque eu acho que o ácido deixa, camufla o sabor, o gosto ruim na boca. Então, tipo, eu podia escovar os dentes 300 milhões de vezes no dia e o gosto amargo continuava. Uma coisa que a gente tem que ficar sempre de olho na gravidez é em relação à nossa pressão, né? Para que ela não suba muito e a gente não desenvolva uma pré-eclâmpsia ou então mais pra frente desenvolva uma diabetes gestacional, porque ela meio que facilita desenvolver uma diabetes gestacional. Então eu já comia comida com pouco sal, e aí eu fiquei um pouco mais regrada em comer comidas com menos sal, só que eu acho que eu diminuí demais. E aí teve uma noite que eu tava deitada e tava dormindo,
Aí eu acordei, fiquei mexendo um pouco no celular e percebi que eu tava um pouco tonta. Aí tentei levantar, fui no banheiro e eu vi, nossa, eu tô muito tonta, tô realmente muito tonta. E aí a menina com quem eu dividi o quarto, eu fui ajudar ela a fazer uns doces, porque em uns dias teria um chá revelação. E aí eu percebi que eu tava muito tonta, eu falei pra ela, não dá, eu tô me sentindo muito tonta, acho que eu vou deitar um pouquinho. E aí depois ela foi aferir minha pressão ela sempre deu 11/7. Então esse é o meu normal, a minha pressão normal é 11/7. Quando ela aferiu minha pressão tava 9/7, então tipo, ela tava muito baixo pra a minha pressão normal. E por isso que eu tava muito tonta. Eu imaginei, não, deve ter sido realmente o sal. Vou pôr um pouquinho de sal na boca pra ver se aumenta um pouquinho a minha pressão, pra ver se eu melhoro um pouquinho. Gente, eu coloquei o sal na boca e eu acho que não deu 2 minutos. E eu corri pro banheiro, porque a ânsia de vômito, o vômito bateu aqui, tipo, se eu tivesse demorado 1 segundo, não tinha dado tempo eu chegar no banheiro. E aí eu coloquei tudo pra fora, voltou tudo e, tipo, tava super passando mal. Depois disso eu peguei, disse pra ela que não dava mais pra ajudar, porque eu tava realmente muito mal. E ela disse, não, tá certo, vá se deitar, você tá com a pressão muito baixa. E aí tudo bem. No outro dia eu acordei com a pressão um pouquinho mais baixa ainda, tava 9/5. E ainda passando mal, com uma ânsia de vômito, tipo, tonta, sabe? Era horrível, era horrível. Mas depois eu melhorei. Eu comi um pouquinho e fui voltando ao normal. Mas foi bem intenso esse dia, porque eu nunca tinha passado tão algo assim na minha vida. Outra coisa que começou a aparecer em mim foram pelos. Gente, surgia pelo, tipo, os pelos que cresciam em todas as pessoas resolveram crescer em mim. Sério, minha barriga era muito peluda, chegou a me incomodar. Mas aí eu preferi aparar o pelo, então dei umas cortadas no pelo e ficou bem melhor. Mas, gente, tava uma coisa horrível, tava, sabe, me deixando mal, cheio de pelo na barriga, uma coisa que eu nunca tive em excesso. Tem grávida que deseja um mundo de coisas, né? Tem grávida que deseja coisas bizarras até, tipo tijolo, areia, sei lá. Não senti nada disso, não. Mas eu senti, sim, desejo. Teve uma vez que eu dormi e quando eu acordei, falei pra minha amiga, eu tive um sonho que eu tava comendo um bolo de chocolate. Tipo, eu sabia a textura do bolo, sabe? Eu sabia que ele era de chocolate, com cobertura de chocolate e um recheio desse tamanho assim, de chocolate. Então, era como se eu estivesse comendo no sonho, sabe? Eu sabia a textura, sabia o sabor, sabia tudo do bolo. E aí a gente rodou a cidade atrás de bolo, desse bolo, que eu precisava daquele bolo. E infelizmente foi um desejo meio frustrado, porque eu não achei o bolo que eu imaginava. Não achei o bolo que eu tinha sonhado, né? Porque eu sonhei tudo, a textura, o sabor, a quantidade do recheio. E infelizmente eu não encontrei esse bolo. Também é um pouco difícil encontrar o bolo que eu sonho, né? Mas comi o bolo de chocolate, deu pra aliviar um pouco o desejo. Mas eu tive um outro desejo, tipo, esse foi muito louco. Como eu morava no interior, lá é muito difícil de ter algumas coisas. E tem algumas coisas que, tipo, no interior não vendem muito, não é muito rentável pra eles, então eles não levam pra lá. E eu senti desejo de comer peta. Não sei se vocês conhecem como peta ou biscoito de polvilho, não sei como é que vocês chamam aí na cidade de vocês. Mas eu senti uma vontade tão grande de comer uma peta. E eu rodei essa cidade inteira. E não tinha canto nenhum peta. Eu acho que eu passei o final de semana inteiro desejando a peta. E não tinha peta. Eu rodei a cidade, fui em todas as padarias da cidade. E nenhuma tinha peta, nenhuma. Meu Deus, o que eu faço agora? Fui no mercantil e comprei. Como que chama? Acho que é farinha de polvilho, não sei o nome da farinha. Mas eu comprei a farinha pra poder fazer a peta, porque eu não achava a peta em canto nenhum. E não tinha como eu voltar pra minha cidade pra comprar uma peta, porque é muito longe, sem condições nenhuma. E aí eu comprei a peta não, né, a farinha pra eu fazer a peta, assim. Não ficou a mesma coisa não, né, porque tem uma receita toda, o forno também não tá muito legal, então não consegui fazer a peta do jeito que ela é vendida nos mercantis, enfim. Mas consegui matar um pouquinho do meu desejo, porque não tinha peta no canto nenhum da cidade. Passei o final de semana inteiro desejando essa peta e tive que fazer.
Saindo agora da parte dos sintomas, eu acho que esses foram os sintomas que eu mais senti no primeiro trimestre. Olha, foi fogo, viu? Foi fácil não, ainda mais que eu tava longe da família, tava longe, tava sozinha numa outra cidade totalmente diferente. Só tinha as minhas duas amigas, né, tipo, pra contar com elas, então foi bem louco mesmo. Mas deu tudo certo. Assim que eu comecei o meu pré-natal, minha enfermeira ela já pediu, como eu falei, é uma consulta com a enfermeira e uma consulta com o médico. Então a enfermeira já pediu uma bateria enorme de exames pra eu fazer, como todo mundo tem que fazer, toda grávida tem que fazer. E aí eu fiz alguns exames e foi uma correria, porque todos os exames que eu fiz, exceto a Ultra, eles foram pelo SUS, então eu não paguei nada. Só a Ultra que eu tive que pagar. Mas foi uma correria, porque um exame era no hospital, outro exame eu tinha que ir na Secretaria de Saúde pra marcar, e fui numa clínica pra poder marcar o exame que eu tinha marcado na secretaria, então, tipo, foi uma loucura. Mas foi bem chatinho, porque alguns exames eu fiz no hospital, o hospital ele tava com um probleminha na entrega dos exames, e alguns exames vinham incompletos, então eu tinha que voltar lá pra refazer alguns exames, pra receber o exame de novo, que eu já tinha que ter recebido e não recebi. Então eu acho que eu fui furada um pouco mais do que eu deveria ter sido. Mas foi bem corrido, era na USF, era no hospital, era na Secretaria de Saúde, era numa clínica, era em todos os lugares eu tive que correr pra poder marcar e fazer exames. E o último foi a Ultra, que eu fiz com... A minha primeira Ultra, na verdade, ela foi bem demorada, porque eu levei... Não levei, né? Tentaram me assustar um pouquinho, na verdade, dizendo que era melhor esperar pra fazer a Ultra um pouquinho mais pra frente, porque se esperasse mais um pouquinho, daria pra ser normal, né, abdominal. Mas se eu fizesse naquela época, em que eu comecei o pré-natal, seria uma Ultra intravaginal, e que doía muito, e que não sei o que, e que o aparelho era muito grande, e que, enfim, tentaram me botar um medo, e eu fiquei tipo, ah, nossa, deve ser desconfortável realmente, como ela falou, né? Então não vou fazer agora, vou deixar pra esperar, vou esperar mais um pouquinho pra fazer mais pra frente, e, gente, foi super tranquilo. Eu fiz a transvaginal, como ela disse, que seria muito horrorosa, enfim, mil e uma coisa que me passaram. Mas na verdade não foi nada disso, foi super tranquilo, não doeu nada. A outra que eu fiz foi a morfológica, né, do primeiro trimestre, que é a translucência nucal. E é muito importante, né, porque aí você vê se o bebê tem alguma anomalia, se ele vai desenvolver alguma anomalia, vê a quantidade de líquido que tem aqui na nuca dele. Enfim, é um exame bem completinho pra ver se o seu bebê tá tudo bem com ele. E graças a Deus estava tudo bem com o meu, ainda tá tudo bem com o meu, e se Deus quiser vai continuar assim. E foi isso. Então esse foi o diário de gravidez do meu primeiro trimestre. Eu acredito que eu não tenha esquecido de nada não, anotei tudo aqui, segui o que tava no roteiro, mas se eu deixei passar alguma coisa é porque realmente eu não me lembrei de falar aqui pra vocês. Mas foi basicamente isso que aconteceu no meu primeiro trimestre. Foi bem chatinho, bem conturbado. Por enquanto, tô no terceiro agora, né? Entrei no terceiro agora. Então, até agora, ele é o mais chato, o mais dificilzinho da gestação inteira. É o mais delicado, então eu também esperei um pouquinho pra contar pra todo mundo. Tipo, pra contar de verdade, né? Que é da gravidez. Porque é um trimestre delicado, né? Que você tem que ver se a gravidez vai se desenvolver realmente, se tá tudo bem com o seu bebê, enfim. Então eu preferi guardar segredo e só contei quando eu tava bem pertinho de completar, fechar o terceiro mês, né? Iniciar o segundo trimestre. Mas foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like aqui pra eu saber que você tá gostando desse tipo de vídeo, tá? Em breve eu vou trazer um outro vídeo contando sobre o meu segundo trimestre. E foi isso. Me diga o que você achou. Diz aqui nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo, porque em breve eu vou soltar o segundo vídeo do Diário da Gravidez. E se você gostou, deixa um like aqui pra eu saber que você gostou. Compartilha esse vídeo com os amigos, compartilha esse vídeo com as amigas, com as mamães, com quem descobriu agora que tá grávida, pra ela ficar por dentro do que ela pode ou não sentir. Tudo isso que eu senti não significa que todas as grávidas irão sentir, mas pode ser que você também sinta, né?
se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para o YouTube te mandar todos os vídeos que eu posto em primeira mão, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!